Pai do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, eu estou fazendo esse vídeo nesse dia, e esse vídeo eu ofereço mais uma vez ao pastor José Carlos de Lima, lá no estado da Paraíba, presidente daquela convenção na Paraíba. Eu vou ler para o senhor, pastor José Carlos de Lima, em 2 Pedro 2, entendeu? Que diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Também, movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Porque Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Eu estava vendo aqui um vídeo do senhor, pastor José Carlos, com todo respeito, onde o senhor falava e fala que a pessoa que está no ministério e ele resolve sair daquele ministério ou para a direita, aí o senhor falou para a direita, é rebelde, quer dizer, está condenado. Ele saiu dali para aqui, está condenado. A Bíblia condena. Pastor, pelo amor de Deus, não faça assim. Não pregue essas coisas na igreja, não. O senhor está se lembrando, sempre o senhor fala no dólar furado, na moeda furada. O senhor sempre fala algumas linguagens do seu tempo, que o senhor gostava de filme de cowboy. E aqui o senhor fala que a pessoa saindo do ministério e fundando outro, está desviado para a direita, desviado para a esquerda. Pastor, não faça isso. Não faça isso. Eu vou lhe fazer um pedido, não pregue assim nas igrejas, porque é muito feio. O senhor é um presidente de convenção. O senhor, quando entrou nessa convenção aí para ser o presidente, o senhor não saiu mais. Então, o que é que eu digo? O senhor se desviou para a direita? Que o senhor, se perpetuando no poder, se desviou para a direita? O presidente da igreja lá no Pernambuco, o pastor Ailton José Alves, se tornou ditador na igreja, ele se desviou para a direita. O pastor aqui da Bahia, pastor Valdomiro Pereira, se perpetuou no poder, se desviou para a direita. O pastor José Wellington, lá em São Paulo, presidente das nossas convenções, por ele ser ali vitalício, se desviou para a direita. Não faça assim, isso é pregação errada. Isso é pregação errada. Aí o senhor fala que não vai morar no céu. Ô pastor, na sua Bíblia tem lugar que fala que o crente vai morar no céu, lá perto de Deus, juntinho dele? Se tem, me manda para mim esse versículo aí, porque eu não achei ainda. Eu não achei ainda esse lugar que o senhor fala chamado céu. Vamos morar no céu. O senhor fala muito de céu. O senhor sabia que o senhor está longe de lá? Pastor, o pastor Samuel Câmara, lá de Belém do Pará, da igreja mãe. A nossa igreja mãe é a igreja de Belém do Pará. O pastor Samuel discordou do pastor José Wellington por motivos particulares deles. Aí dividiu. Belém do Pará é um ministério, a CGADB é outro ministério. Se desviaram deles? Estão desviados esses pastores? O senhor teria coragem de chegar na igreja lá de Belém do Pará e pregar para o pastor Samuel Câmara e dizer que ele se desviou porque saiu, não concordou? Paulo se desviou quando não concordava com as pregações e a maneira de viver de Pedro e dos demais apóstolos. Ele se desviou. Paulo fazia parte da igreja primitiva? Não fazia. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco e seguiu o ministério que Deus lhe confiou. Ele se desviou? Então o senhor tenha cuidado, pastor. Não pregue isso nas igrejas, não. O senhor é muito arrogante.
Entendeu? O senhor talvez, se não fosse presidente dessa convenção, talvez o senhor fosse um bom crente. Talvez o senhor fosse um bom crente. Mas o problema, pastor, é exatamente isso aí. O poder, quando sobe para a cabeça, aí transforma as pessoas. Tem um adágio lá no mundo que diz: querem saber quem é o vilão? Coloca o poder na sua mão. O senhor era uma pessoa antes de assumir a igreja aí da Paraíba. O senhor era uma pessoa. Depois que o senhor assumiu, o senhor se desviou para a direita. O senhor não é mais crente? O pastor Ailton José Alves no Pernambuco era um crente diferente. Naquele tempo atrás, há 30 anos atrás, ele era um crente diferente, elogiado até por todos, a ponto de ocupar o lugar, né, do presidente, que era, me parece que sogro dele, se eu não estou enganado. E aí ele foi para ali, tomou aquele lugar de presidente daquela convenção, se desviou. Eu quero saber do senhor uma coisa: presidente de convenção no Brasil, todos eles estão desviados? Estão desviados? O pastor José Wellington rompeu com a igreja mãe, está desviado? Deixa de falar besteira dos púlpitos. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? A igreja primitiva, pastor, a igreja primitiva, aquela igreja de 120, não é aquela igreja das 7 cartas. O senhor pode olhar. Então as 7 igrejas da Ásia estavam desviadas, penderam para a direita, cada uma tinha um problema. O senhor sabe, cada uma tinha um problema, porque não era uma igreja só. Não era uma igreja só. Aquelas 7 igrejas eram 7 igrejas diferentes, eram 7 ministérios diferentes, 7 pastores diferentes. Tanto que as cartas foram enviadas para aqueles líderes, cada um recebeu uma carta diferente do outro. Então eram 7 igrejas diferentes, 7 ministérios. Pastor, a pessoa não está bem aqui na Assembleia de Deus, quer ir para a Igreja Batista? Deus abençoe. A pessoa está na Igreja Batista, quer ir para a Assembleia de Deus? Deus abençoe. Se desviou? Não, pastor, não se desviou não. Eu lhe pergunto, a igreja, a Assembleia de Deus, ela então é uma igreja desviada, porque ela saiu da Batista. A igreja Assembleia de Deus, pastor, o senhor sabe, Daniel Berg e Gunnar Wingre eram da igreja Batista, chegaram no Belém do Pará, entraram na igreja Batista, depois saíram da igreja Batista, fundaram outra igreja, fundaram outra para chegar na Assembleia de Deus. Eram desviados? Eram desviados? Eles se desviaram para a direita? Ô pastor, não fale isso, não fale isso. O senhor tem, ao invés do senhor falar isso, o senhor tem que dizer, sabe o quê? Que Deus abençoe o irmão que saiu aqui do nosso meio, mas que seja abençoado em todo lugar por onde ele chegar, que Deus lhe conceda graça para que salve muitas almas. Que não importa, pastor, não importa o tamanho do ministério. As igrejas antigamente, pastor, era igreja nas casas, cada casa era uma igreja, cada casa era uma parte do rebanho de Deus, pastor. Não fale isso. Isso acaba com a pureza do evangelho, porque se eu não concordo com o senhor e abro um ministério, eu não posso falar mal do senhor, dizer que o senhor não presta. Não é bom falar isso, mas pregar o evangelho, pastor, é um direito de todos nós. Não concordo com a sua doutrina, vou e fundo uma igreja, eu sou rebelde. O pastor José Wellington, com todo respeito ao nosso presidente da nossa convenção CGADB, ele é desviado porque não está mais junto com o pastor Samuel lá de Belém do Pará, da igreja mãe e a igreja do Belém do Pará, e o senhor é ligado ao pastor da CGADB. Então estão desviados? Todos estão desviados? Não fale essas bobagens não. O senhor não tem assunto? Vai orar, pastor, vai pedir a Deus graça. Entendeu, pastor? Muda os seus conceitos, seus pensamentos. Quantos milhares de igrejas existem hoje no mundo? No Brasil tem centenas de igrejas, todas derivadas das Assembleias de Deus ou da Igreja Batista, que são as duas igrejas mães, ou é da Congregação Cristã no Brasil. São 3 igrejas hoje no Brasil, que todos que saíram fundaram o ministério, e hoje nós temos milhares de igrejas no Brasil. Ore por elas, ao invés do senhor chamar os pastores que saíram de rebelde. Não fala isso não. O pastor Samuel, lá em Belém do Pará, é um abençoado de Deus. O pastor da CGADB, o pastor Samuel, o pastor José Wellington, é um outro pastor enviado por Deus. Agora, pastor, o senhor está na linha do Ailton José Alves. Eu tenho pena do senhor. O senhor está convivendo com as ideias de Ailton José Alves. E aí o que é que vai acontecer? O senhor só vai receber bordoada na sua cabeça. Não faça isso não. É um pedido do vovô da Lapada, aqui da Bahia.
Bahia. Não faça isso não. Tenha misericórdia dos que saem da sua igreja e que Deus abençoe a todos eles e que muitas almas possam se render aos pés de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, Vovô da Lapada, aqui da Bahia. E a gente aqui tem assunto, entendeu, pastor? Eu estou num ministério que saí da Assembleia de Deus, estou em outro ministério ligado à CGADB. Eu estou desviado? Não faça isso. Nós somos todos filhos de Deus, servos de Deus. Não faça isso não. Não faça essa pregação, que isso é pregação de demônio. E essa história de céu que o Senhor prega, isso aí é história para boi dormir. Esse céu que o Senhor fala não é o céu que Jesus preparou para o seu povo não, tá bom? Deus abençoe a todos e um abraço à Igreja de Jesus, a eleita, em nome do Senhor Jesus.